Se você estuda pra ESA igual você estudava pra escola, tu tá, ó. Fala galera, meu nome é Rodrigo. Nessa aula eu vou te mostrar 3 coisas que eu fiz e me fez aprovado. Eu sei que você não faz, mas que eu vou ensinar hoje e você vai passar a fazer para você começar a evoluir nos estudos. Vou te ensinar de fato a pensar como aprovado, mudar a tua mente, você vai começar a acertar mais questões, tu vai começar a evoluir e você vai ver diferença nos teus estudos. Então se você tem 17 a 24 anos de idade, isso aqui é para você. Se você ficou reprovado ou se você vai tentar essa primeira vez, também é para você. Já te digo que essas 3 coisas que eu vou te mostrar aqui, tá? Não é fácil você manter. Tá, mas é necessário se você quiser ser aprovado. Então se você quer caminho fácil, se você tá achando que as coisas não... Ah, não, mas tá tranquilo, eu posso enrolar. Não é assim, tá? Aqui é pra quem quer trabalhar duro, pra quem quer ver evolução, pra quem quer botar a mão na massa pra realmente ser aprovado e se tornar um sargento do exército. E se você colocar em prática isso aqui, eu tenho certeza que você vai ser como o Júnior, que hoje em dia está no período básico, você vai ser como a Júlia, que foram aprovados no ano passado, com as nossas dicas, com tudo que a gente falava, entre outras pessoas que hoje em dia estão usufruindo no primeiro ano da Escola Sargento das Armas e que ano que vem vão estar formados, se Deus quiser. Sabe qual é o mais engraçado? Que eu nunca imaginei que eu, preto, de origem pobre, morador da Pavuna, Pavuna depois vocês botam no Google aí, Pavuna, um lugar totalmente perigoso, Rio de Janeiro, totalmente tomado pelo tráfico, filho de mecânico de refrigeração, minha mãe ganhava pouco mais que um salário mínimo, um dia iria estar aqui, passando dicas de estudo para vocês. Eu sempre passei dificuldade, não falo isso aqui para ser dramático, não, sempre passei dificuldade. Nunca passei fome, mas sempre passei dificuldade. Meus pais sempre ficaram devendo muito, então os recursos eram muito limitados. Então eu lembro que a gente, quando tinha carne lá em casa, minha mãe botava carne no prato pra gente, aquela coisinha contada, e simplesmente a gente, quando queria repetir, a gente nunca podia repetir a carne. A carne você tinha que economizar, que tinha no teu prato. Se você quisesse repetir, tinha arroz e feijão quando tinha, mas a carne você nunca podia repetir. E minha mãe há pouco tempo ela falou pra mim que como é que ela fazia, né, pra poder dar uma enganada, dar uma tapeada na gente. Ela fazia a carne com muito molho. Então botava bastante cebola, bastante coisa ali pra dar encorpada naquele molho pra gente achar que tinha muita coisa. Só que na verdade era uma forma dela fazer com que a gente se sentisse um pouco mais saciado no visual. Então a gente olhava aquele prato um pouquinho e achei, opa, tem muita carne aqui. E já na verdade não tinha, tinha pouca carne. Né? Mas a gente achava que tinha muito porque era o recurso que meu pai tinha para fazer. Era o melhor que eles podiam dar pra gente naquele momento. Para mim até então isso aí até que era normal. Ver meu pai e eu brigando, discutindo. Para mim todo casal tinha que discutir assim que eles faziam. Pouca carne em casa, isso aí eu vivi isso aí, cresci nisso assim, achei que era normal. Só que aí começaram a acontecer algumas coisas um pouco diferentes e foi aí que eu tive que dar um basta na minha vida. Eu vi que eu não podia seguir o trajeto que minha família estava indo, meus pais estavam indo. E eu simplesmente, foi ali que eu resolvi estudar. O que aconteceu para eu querer realmente estudar e querer minha estabilidade, meu emprego? As brigas lá em casa, a maioria, 90% das brigas eram por falta de dinheiro, conta atrasada, conta em pé. E quando aconteceu o episódio de cortarem a luz na minha casa, então tu imagina, você tá aqui e simplesmente apagam tua luz, tá? Tá aqui, ó, cortaram tua luz. Foi isso que aconteceu lá em casa, tá? Então cortaram a luz lá de casa. E aí eu lembro que foi um momento de muita vergonha pra gente, porque os vizinhos todos com luz, todo mundo pagava suas contas, né? Tinha que eles faziam gato, outros que não faziam, mas pagavam as contas, estavam com luz. E a gente sem luz. E aquilo lá pra mim foi um baque, porque você sem luz, você passa vergonha perante os outros. O alimento, o pouco alimento que tem na tua geladeira, tá quase que vai pra estragar, porque tá sem luz, então a geladeira não funciona. Então você vê o bolo de coisas ruins que começam a acarretar tudo isso porque você tem um descontrole financeiro e você não tem recurso para você realmente fazer as coisas. Meu pai é mecânico de refrigeração, então quando era calor entrava um pouco de dinheiro, mas quando era um pouco frio o pessoal não ligava ar-condicionado, não dava dinheiro. Então minha mãe ganhava um pouco mais salário mínimo, como é que vai sustentar? 2 garotos? Não sustenta, é difícil, né? E para piorar, acho que talvez não pudesse piorar, a água também já foi cortada. Então, pô, a gente sempre dava desculpa quando o cara da SEDAI, a chamada SEDAI lá no Rio de Janeiro, quando ele ia lá em casa para verificar a água, para tentar fechar a água, a gente falava, não, o dono da casa não tá em casa, o dono da casa não tá em casa, o dono da casa é meu pai. O dono da casa não tá em casa, e realmente não tava, tá? Mas meu pai falava para falar que não tá em casa. E a gente ficou naquela, até que veio um dia um cara com uma conta diferenciada, uma conta minha amarela, ele mostrou pra gente, ó, a gente vai cortar. Não, mas o dono da casa não tá em casa, tudo bem, avisa o dono da casa que a gente vai cortar.
e simplesmente eles pegaram a picareta na calçada e começaram a bater picareta. Então você imagina aqui, tá? A gente tá lá de cima dali do olhando, né? E o cara tá com a picareta, ele cortando, tiraram as ferramentas, começaram a picotar a calçada, até que quebraram o cano e fecharam a água da gente. Então ficamos sem luz por umas 2 vezes, corte de luz por falta de pagamento. Ficamos sem água por 2 vezes também, por falta de pagamento. Telefone, eu nem conto as vezes que a gente já ficou sem telefone, por falta de pagamento. E isso aí me fez dar um basta. Eu falei, não, eu não posso ir. Isso não é normal, isso não pode ser normal. Você começa a ter um pouco mais de contato com o mundo, as coisas fora, tu vê, não, isso não pode ser normal, não é possível. Né? E aí foi que eu comecei a pensar, não, eu tenho que mudar minha vida. E como é que eu vou mudar minha vida? Meu pai tá tentando as coisas aqui, nunca tá dando certo, eu vou estudar. Eu vou procurar uma estabilidade. Vou estudar. Só que pra mim o problema todo é que as coisas nunca davam certo. Eu tentei prova para colégio técnico, porque é do Rio de Janeiro vai saber, Cefet, Faetec são escolas ótimas, escolas técnicas que você tem que fazer prova para entrar. E eu nunca passei em nada, nunca tinha passado em nada. Nada. Até que eu resolvi dar um basta de verdade e comecei a querer estudar de verdade. Falei, pô, se eu tô estudando de um jeito e não tá dando certo, aí você tem aquela, minha base é fraca, a minha base sempre foi fraca e sempre foi fraca mesmo. Só que a gente não pode ficar se escorando nessas muletas, né? Desculpa de cega muleta, a gente pode ficar se escorando nessas coisas. E eu resolvi fazer algumas coisas de jeito diferente. Foi aí que com 17 anos, eu no ensino médio, eu fui bolsista, tá, de uma escola. Eu fiz o curso médio técnico de graça, 100% de graça. Uma diretora abençoou a gente, via a situação lá da gente lá em casa, e ela abençoou, né, a minha vida, abençoou a família, minha família também, né, e abençoou a minha vida. Eu fiz um curso técnico de enfermagem, de graça, 100%, e eu me destacava bem nas aulas, apesar de ser um cara que gostava de zoar na aula, mas eu me destacava nas aulas porque eu sabia que eu não podia tirar nota baixa. E aí, uma professora viu que eu estava estudando bem, ela, pô, vou te dar um livro aqui. Aí me deu uma apostila, uma cópia de uma apostila, e foi aí que em casa eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar. Com 16 para 17 anos, fui fazer uma prova da Prefeitura do Rio. Resultado, passei. Passei na prova estudando em casa. Eu falei, caraca, meu irmão, passei. A prova não era nível estratosférico, mas o detalhezinho que eu tinha feito diferente, eu reparei que eu tinha feito algo diferente, que eu falei que ia mudar, e mudei mesmo. E eu tinha que validar aquilo lá. Poxa, peraí, agora eu passei. Inclusive, esse concurso eu não fui chamado por ter 17 anos ainda. Quando me chamaram, eu não tinha um certificado de reservista. Então, quando me chamaram para lá, como eu não tinha certificado de reservista, eles me cortaram. Cheguei a abrir conta no banco, cheguei a fazer entrevista lá para poder receber tudo. Acabei não entrando, tá? Então, depois a gente tentou botar na justiça, mas não deu certo. Eu acabei passando nessa no final das contas. Vou contar tudo como é que foi para vocês entenderem como é que eu desisti desse emprego. E aí, animado, aquela expectativa, né? Mas enquanto isso aí, não, vou começar a estudar para outras provas. E comecei a estudar. Algumas provas eu fui ali, bati na trave, quase que entrando. Outras provas eu fui, passei. E passando, entrando na trave. E o meu foco, eu já tinha definido que ia ser a ESA, né? Fiz até uma prova passagem de aeronáutica, a AGS, uma prova técnica, para quem tem técnico. E fiquei por pouco na reserva na época. E de repente chegou, final de outubro, novembro, não lembro quando foi a prova. Prova da ESA, para encarar. E era meu objetivo, eu tava muito nervoso pra caraca. Muito nervoso pra fazer a prova, na pressão em casa danada pra passar nessa prova. Então, porra, meu irmão, tu pobre, de família pobre, com a tendência a ser pobre, de um lugar pobre, meu irmão, a pressão é grande em cima de você pra você tem que mudar, pô. Eu tinha que mudar de vida, eu não podia mais viver aquilo lá, né? E se eu não passasse naquela prova, meu irmão, a enxada tava me esperando pra começar a virar massa, fazer alguma coisa. Porque meu pai era aquele cara impaciente, meu pai tava desempregado. Como é que tu vai ter um cara que só estuda em casa? Não dá certo. E nesse ano, inclusive, eu não trabalhei porque eu tava fazendo estágio, né, do curso técnico, tinha atrasado. Então, pô, eu entendo a visão dele. Como é que tu vai ter um cara de 17 para 18 anos em casa, o cara sacudo e o cara não trabalha? Não existe isso, né? E eu vi aquela chance como, não, meu irmão, não tem como, isso aqui não pode dar errado, não. E a prova, eu nervoso pra fazer a prova. E eu lembro que eu tava estudando muito mesmo, botando esses métodos que eu tava vendo, tava dando certo, tudo em prática, e chegou na hora da prova, nervoso, e logo na primeira questão, foi a primeira ou segunda questão, pô, eu sabia números complexos, comecei a rabiscar, e o resultado não vinha. Eu falei, sangue de Cristo, como é que o resultado não vem? Eu rabiscando, e aí, de repente, surge um anjo no corredor, ele entra na sala, era um sargento ou um capitão, não sei. Senhores, questão tal da parte de matemática está anulada. Eu nunca vi isso na minha vida,
tá? Resumindo a história, tá? Eu passei esse susto do caramba na prova, mas no final das contas eu passei, fui aprovado e hoje sou sargento do Exército. Aí veio aquela coisa na minha cabeça quando eu vi o resultado, eu falei, cara, vou mudar de vida, eu mudei de vida. E de fato, eu falo pra você com propriedade, eu mudei de vida, tá? Aqui a gente não vende peixe que o cara vai ficar rico, o cara vai... Mentira, o cara militar não fica rico, quem passa nessa não fica rico, mas você tem a oportunidade de você mudar o patamar da tua vida, você tem a oportunidade de você olhar a vida com olhos diferentes, de outra forma, com você com o teu salário no bolso, com você com a sua independência financeira, você olha a vida de outra forma. Mas vamos lá pro que interessa. Eu falei que tinha feito coisas diferentes, falei que ia explicar pra você 3 coisas aqui que me fez passar, que já fez algumas pessoas passarem, que eu vou te ensinar aqui hoje. Mas o que eu fiz tão diferente que me fez passar na prova da ESA e algumas outras provas? Antes de falar das 3 coisas que me fizeram passar, eu quero falar pra você as 3 coisas que você não pode fazer, que vão te reprovar e que você deve estar fazendo. Então vamos lá, primeira coisa que você deve estar fazendo de errado, que eu sei que você que está aí muito provavelmente está fazendo de errado, é você estar estudando muito. Pô, parece que tu tá de sacanagem, como é que você tem que estudar muito? Tem que estudar muito, pô. Não, mas vamos lá, vamos entender o seguinte, ó. Entenda essa máxima aqui. Quanto mais você estuda, menos chance você tem de passar. Então, se tu é daqueles que estuda 10, 12 horas, esquece isso, tá? Isso não existe. Você tá fazendo errado, você tá fazendo besteira, tá? Quanto mais você estuda, menos chance você tem de passar. E é verdade. Você perde foco quando você tá estudando muito tempo assim. Você fica cansado, principalmente se você tentar fazer isso a longo prazo, e você vai acabar enjoando de estudar e você vai jogar todo o teu sonho por água abaixo, tá? Segundo erro que as pessoas cometem muito quando estão estudando para a prova da ESA é não fazer o simulado da maneira correta. Ou seja, você faz muito simulado, só que na hora errada. Como assim fazer muito simulado na hora errada? Não adianta você, com uma semana de estudo, tô estudando para ESA, agora tô estudando, eu vou levar a sério, tô uma semana estudando. Fiz 2 simulados, sargento. Caralho, tu fez 2 simulados de uma semana, fiz 2 simulados. Como é que tu foi? Pô, bem, aí já começa. Pô, doutor, fui mal. Claro que tu foi mal. Aí vem com aquela cara de bunda falar pra mim que foi mal. Claro que você foi mal. E não é porque você é burro, né? Você pode até ser burro de você estar fazendo o simulado de forma errada, mas não porque você é burro de você não ser capaz de pegar a matéria. Simplesmente você foi mal porque muitas das vezes você está pegando coisas que você nunca viu. Essa aqui é a questão toda. Então, quando você faz simulado na hora errada, você não sabe o simulado que você está fazendo, você acaba estragando o seu estudo. Isso vai gerar 2 coisas. Sentimento de fracasso, que você é um incompetente, e você vai ter perda de tempo. E você vai levar isso, você vai desanimar quando você faz isso aí. Então, não faça simulado na hora errada. E o terceiro erro que as pessoas cometem muito, que eu cometi muito, e depois que eu corrigi, isso deu muito certo, foi fazer muitas questões. Na verdade, as pessoas fazem poucas questões, tá? A pessoa faz 10 questões, acha que tá bom. Fiz 10 questões hoje, tá bom. Não, tá horrível, tá uma bosta. Não adianta você fazer 10 questões pra mim. Você tem que fazer muitas questões. Cara, chegou o tempo de eu fazer mais de 100 questões. Pra mais de 100 questões. Todo mundo vai fazer 100, 150 questões no dia? Não, tá? Mas dá o teu máximo, dá o teu melhor. Não adianta você acomodar numa poltrona de fazer 10, 15 questões. Se você ficar assim, você nunca vai chegar no teu limite. Você tem que buscar sempre chegar ao teu limite. Claro, sem extrapolar, mas você tem que chegar no teu limite para você ver até onde você vai. Para você ver o quanto você consegue evoluir. E teve tempo que eu estava fazendo mais de 100 questões. E eu consegui desenrolar as questões. Isso é bom, cara. Então você tem que fazer muitas questões. Você tem que praticar muito se você quiser passar na prova. O concurseiro é como se fosse um atleta de alto rendimento. Eu nunca vi um atleta de alto rendimento, Michael Phelps da natação, Usain Bolt do atletismo, Cristiano Ronaldo e Messi do futebol. Eu nunca vi esses caras treinando um pouco. Os caras treinam muito. E por isso os caras são bons. Então você, como atleta de alto rendimento, você tem que fazer muitas questões, você tem que praticar muito. Então agora vamos lá. As 3 coisas que eu fiz, falei os erros que você deve estar cometendo, que você não pode mais cometer. Agora eu vou falar as 3 coisas que você tem que fazer, que eu tenho quase certeza que você não está fazendo. Primeira coisa, marcar as suas horas líquidas. O que são horas líquidas? Lembra do primeiro erro que eu falei, que você falou que estava 10, 12 horas? Quando você marca as suas horas líquidas, você mata isso. Como assim? Você marca as suas horas líquidas, o que é isso? Você começa a estudar, vamos supor que você sentou a bunda na cadeira para estudar 8 horas da manhã. Você parou meio-dia. O que o cara fala? Estudei 4 horas. Não, você não estudou 4 horas direto, tá? Primeiro que você deve ter dado intervalo. Segundo que você deve ter se distraído. Terceiro que você não estudou isso tudo. Então o que você tem que fazer? Você vai pegar um cronômetro, você vai botar do teu lado, tu vai botar para ligar esse cronômetro, ele vai rolar o tempo. E assim que você der um intervalo, você der uma pausa, alguém te interromper, você vai no banheiro, vai comer alguma coisa, enfim, você vai dar um pausa nele.
Você dá um pause e você vai voltar a marcar esse cronômetro quando você sentar a bunda na cadeira, se concentrar e voltar a estudar, tá certo? Então assim você vai marcar as suas horas líquidas. E aí você vai ver que talvez das 10 horas que você estuda, você estudou só 2 no dia. Você estudou só 1 hora no dia. Parece que é brincadeira, mas é sério. Eu quero ver você estudar 3 horas, um desafio para você aqui agora. Estudar 3 horas direto marcando no relógio. Eu quero ver se você vai achar que é fácil. Segunda coisa que eu fiz que você tem que fazer, que vai te fazer conquistar a sua aprovação. Fazer e refazer muitas questões. Então, de todas as questões que eu refazia algumas questões. Quais as questões que eu refazia? As que eu errava principalmente, as que eu achava difícil e as que eu tinha acertado sem querer. Então, esses 3 tipos de questões eu já separava, presta atenção, anota isso aqui. Eu separava esses 3 tipos de questões, tá? Opa, essa questão aqui, essa aqui é difícil. Essa aqui eu acertei sem querer. Então, esses tipos de questões eu separava para eu sempre refazendo elas durante a semana. Sempre refazendo várias vezes, eu fazia e refazia essas questões. Principalmente no dia que eu tinha errado, eu via lá e refazia essas questões para acertar essas questões aí. E terceira coisa mais importante que tu tem que fazer se tu quer ser aprovado ainda esse ano. Faça as suas revisões. Se o cara não faz revisão, ele não passa. Ah, você acha. Não, eu tenho certeza, tô te afirmando. Se você não faz revisão, você não passa. Ah, fulano de tal não fez revisão. Ele acha que não fez. Sem querer, esse cara deve ter feito a revisão. Acredita, tá? Que se você não faz revisão, você não passa. Eu te garanto, se você estudar hoje, passado alguns meses, se for fazer a prova, se você não vê mais esse assunto, você vê ele só uma vez, você não vai lembrar. Você pode chegar na prova e você vai lá, pô, um dia eu vi isso aqui, mas eu não sei como é que desenrola essa questão. É isso que vai acontecer com você. E a revisão, ela tem o trabalho de vir todo esse tempo fazendo você sempre deixar esse assunto aceso na tua cabeça e chegar na hora da prova você lembrar desse assunto. Então esse é um erro que reprova muitas pessoas. E essas 3 coisas que eu falei pra você fazer, eu tenho certeza que se você começar a botar em prática a partir de hoje, se você estiver vendo esse vídeo, der tempo de você estudar, se você começar a botar em prática a partir de hoje, você vai começar a ver diferença. Em uma semana, tu já começa a ver resultado na tua vida de evolução. Então agora que tu entendeu, acho que tu entendeu, né, o que eu te passei agora de erros e principalmente de acertos, eu quero dizer que você tem chances de se aprofundar nesse assunto, porque eu tenho um curso, dentro do curso eu tenho um módulo que vem explicando todas essas coisas passo a passo, detalhe por detalhe. Essa foi só a pontinha do iceberg que eu te passei, que já faz muita diferença, mas tem muitos detalhes que fazem mais diferença ainda para você poder buscar a tua aprovação. Agora, uma coisa é certa, se você estudar para o concurso como você estuda para a escola, você tá ferrado, você não vai passar. E como é que funciona o curso? O curso é 100% online, e assim que você faz sua inscrição no curso, você vai receber acesso imediato às aulas, você vai ter acesso imediato à plataforma. Então você vai ter lá, a parte de boas-vindas, onde você vai ter acesso à comunidade dos alunos, onde você vai ter acesso junto com os alunos, você vai poder interagir com esses alunos. Você vai ter o módulo Afie Seu Machado. Esse módulo aqui, Afie Seu Machado, ele é muito importante porque ele vem contendo as técnicas de estudo e ele é constantemente atualizado e abastecido com aulas, tá certo? Em seguida, você tem o módulo de matemática básica, onde aquele cara que tem dificuldade com matemática, você vai aprender e você vai relembrar os conceitos de matemática básica que vão servir muito para você poder fazer a prova da ESA ser bem sucedido. E além desses módulos que eu te falei, você tem os outros módulos que são cobrados na prova. Matemática, português, inglês, literatura, história, geografia. E aí você, com certeza, estudando, você vai passar nessa prova. Mas aí você pode estar com aquele negócio na cabeça. Porra, a minha base é muito fraca. Olha só, você está olhando para um cara que veio de origem totalmente muito pobre, de pé de favela. E é por isso que a gente tem lá o módulo de uma matéria que pega no pé de muita gente, que é matemática. A gente tem um módulo de matemática básica, que é para você começar a pegar desde o zero na matemática, para você relembrar os conceitos e aí sim você poder ser bem-sucedido da prova. E além disso, a gente tem o módulo Afie Seu Machado, que vai te explicar passo a passo para você começar a estudar com êxito, até porque a escola não te ensina a estudar, muito menos se for postar para concurso. E além disso, nós temos uma videochamada que a gente faz com os nossos alunos todo mês, onde a gente mostra a evolução dos alunos, a gente mostra o que o aluno tem que fazer para evoluir, tira as dúvidas sobre como estudar, fora os aulões que os próprios professores dão na plataforma. Aí você pode chegar para mim e dizer, eu não consigo evoluir. Calma, meu jovem, para isso você tem uma ferramenta que a gente vai passar para você, onde você vai ver passo a passo da tua evolução, tu vai começar a ver onde você tá melhorando, onde você tem que melhorar para você poder ser bem-sucedido na prova. Então isso tudo também tem controle e você vai controlar a sua evolução e você vai evoluir. Pô, sargento, muito legal esse negócio aí, mas eu não tenho dinheiro para poder fazer o curso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, cara, a aprovação que você não conquista hoje é pelo conhecimento ainda que você não tem. E mais uma vez eu afirmo, se você ficar estudando como você estudava para a escola,
de sacanagem, você estudando um dia antes da prova, você não vai passar na prova da ESA. E esse valor investido é um valor simbólico, pelo que a gente mostra e dá para você aqui na plataforma, é um valor simbólico. Esse valor investido, assim que você passar na ESA, você tem ele restituído, ainda sobra dinheiro para você quando você ganhar o seu primeiro salário de aluno. O aluno está ganhando R$1.200, R$1.300 ou R$1.400, alguma coisa assim, tá? Vai sobrar dinheiro, bastante dinheiro para você ainda poder fazer outras coisas lá dentro da ESA. Ou seja, tem tudo para você poder fazer o curso agora. E além disso, a gente tem as formas de pagamento que podem te ajudar e muito. Então tem parcelamento de 12 vezes no cartão, Pix, boleto bancário, transferência bancária, e você pode ver o que fica melhor para você. Basta você querer, que você pode começar a ter resultado a partir de hoje, que nem os alunos que estão dentro da plataforma já começaram a ter resultados, já estão começando a ver evolução. Mas vamos lá, como bônus para você, o que eu vou te oferecer aqui? Essa planilha que vai medir o seu desempenho, vai medir a tua evolução, ela está indo como bônus para você. E além disso, a gente vai ter um módulo totalmente especial para preparação do TAF. Então, o concurso militar, ele é dividido em duas partes. A parte intelectual, onde você tem que saber português, matemática, você tem que passar na prova escrita, mas você também tem que passar na prova física. Então, se você não passar na prova física, todo o seu esforço na prova escrita foi em vão. Então, a gente vai estar te dando um módulo de preparação para o TAF. Então, vou explicar os conceitos do TAF, bata lá, corrida, flexão, barra e abdominal, para você aprender e poder também passar nessa parte da prova. Então, depois de tudo que você ouviu, se você quer entrar na turma e quer ser um sargento do Exército para você ser aprovado esse ano, clica aqui no botão, faz sua inscrição, e assim que você fizer sua inscrição, você vai receber um e-mail para você ter acesso imediato à plataforma. Sargento, eu entrei na plataforma e não gostei, o que eu faço? Vou ficar com o curso mesmo? Não. Você tem 7 dias para você experimentar a plataforma, ver se você vai se adaptar e ver se você vai gostar. Tá? E se você não gostar, você pode muito bem lá na plataforma apertar solicitação de reembolso, você solicita o reembolso, esse dinheiro volta para você sem você precisar dar satisfação nenhuma. E agora eu quero agradecer por você ter me aturado nesse vídeo, espero que você tenha gostado do vídeo que eu te passei aqui, das dicas para você botar em prática mesmo, e eu quero dizer que eu já estou te esperando aqui no lado dos vencedores. Vambora!